Eu sou Carlos Frederico Marés de Souza Filho. Entrei na UFPR no curso de Direito em 1965 e me formei em 1969. Quero dizer, saí em 1969. Meu diploma data de 1975, 5 anos depois, porque a ditadura não quis me dar o diploma depois de eu formado. Mas é outra história. Depois disso, quando eu voltei, saí para o exílio, voltei do exílio, fiz mestrado também na UFPR, que terminei em 78, e quando abriu o doutorado, fiz doutorado também na UFPR, que terminei em 1988. Sou professor da PUC, Paraná, de Direito, e do programa de mestrado e doutorado da PUC. Sou procurador do Estado desde 81. Eu era estudante, estudava no Colégio Estadual do Paraná, fiz o secundário no Colégio Estadual do Paraná, que era naquele momento o grande colégio estadual, era o grande colégio do Paraná, ou seja, para entrar o ingresso era complicado, tinha que entrar, tinha um exame de admissão. Os professores do Colégio Estadual, quase todos, ou pelo menos a boa parte, tinha ligação com a universidade, dava aula também na universidade. Naquele momento, a questão política era uma questão muito viva na sociedade. Havia grupos de estudo político, já no secundário, não estou nem falando da universidade, já do secundário, né? Influenciados pelos universitários. E o Partido Comunista Brasileiro tinha uma presença muito grande nos estudantes universitários e tinha também uma categoria de simpatizantes comunistas no secundário. Então, oferecia cursos para os secundaristas, cursos de filosofia, de marxismo, de sociologia. A escolha do curso de Direito se deu porque, naquele momento, na verdade, os filhos da elite tinham que fazer medicina, engenharia ou direito. Eram os três cursos que davam profissão. Como eu não tinha nenhuma vocação para médico, e muito menos para engenheiro, o meu curso era o direito. Mas a gente sempre pensava em fazer o curso de direito e fazer mais alguma coisa, porque o curso de direito não era suficiente, né? Então, praticamente, todo este grupo que eu falo, que era um grupo que tinha uma ligação com as esquerdas, uma ligação com o pensamento político, uma preocupação política muito grande, praticamente todos eles se encaminharam para fazer outra coisa junto. A maior parte do grupo virou advogado. Nós fazíamos prova escrita de várias coisas, de literatura. Português era dividido em gramática, literatura, história, inglês, latim. Eu fiz prova de latim para entrar no curso de Direito. E depois tinha prova oral. A gente tinha que sentar na banca pública, todo mundo assistindo, as maiores barbaridades do mundo aconteciam nas provas orais. Então o vestibular era vestibular específico, ou seja, se fazia vestibular para Direito, para os cursos de jornalismo, para letras. Não era um vestibular genérico que você depois que valia para todo mundo. Eu entrei um ano depois da ditadura, ou seja, a ditadura militar não tinha completado um ano ainda, ou seja, o golpe militar não tinha completado um ano e ainda não era uma ditadura exatamente, porque naquele momento que eu entrei, no começo de 65, os militares ainda estavam prometendo eleição. Diziam que ia ter eleição, que ia voltar à democracia, etc, etc. Coisa que nunca aconteceu. E nós, no direito, estudamos Constituição, né? A Constituição é a base do estudo de todo o direito. Então, o que os militares fizeram em 64 foi literalmente rasgar a Constituição. Portanto, eu entro numa faculdade de Direito sem Constituição. A Constituição só foi feita em 66. Então, o meu professor, por exemplo, de Direito Constitucional, ele não me deu aula, eu nunca tive aula de Direito Constitucional. E não me deu aula porque ele chegou no primeiro dia e disse, olha, eu não posso dar aula para vocês porque não tem Constituição. Como havia uma reação muito grande nas universidades,
os militares resolveram acabar com o movimento estudantil, de várias formas. E uma das formas que inventaram para acabar com o movimento estudantil foi acabar com os centros acadêmicos e com as organizações de unificação de centros acadêmicos. E os militares inventaram, em 65, uma nova estrutura ao invés de proibir qualquer organização que parecia meio grosseiro demais, eles resolveram ser mais sofisticados e criaram estruturas de organização estudantil. Então tinha os diretórios acadêmicos, os diretórios centrais e até diretórios centrais. Então cada universidade podia ter um diretório central. Com isso eles imaginavam que estava acabando a União Nacional dos Estudantes e as uniões estaduais dos estudantes, que era o grande centro da efervescência política universitária naquele momento, universitária e secundária naquele momento. Houve muita discussão na universidade se a gente aceitava essa nova estrutura ou mantinha as velhas. O curso de Direito, por exemplo, na Universidade Federal do Paraná, foi o único que manteve a velha estrutura que se chamou Centro Acadêmico Hugo Simas, que existe até hoje. Praticamente da Federal eu fui o primeiro presidente. Teve um presidente antes de mim, que foi um presidente transitório, foi o que montou o DCE, e logo depois fui eu. O DCE teve naquele momento apenas 4 presidentes e foi fechado. Aconteceu um fenômeno, num momento aqui da Faculdade de Medicina, muito curioso, que a Faculdade de Medicina resolveu aprovar, dar uma nota de aprovação, e tinha 100 vagas. E foram aprovados 180, os 220, não me lembro bem, era o dobro. E então, mas a universidade aceitou só 100 vagas. E daí criou-se o movimento dos excedentes. Eram aqueles que tinham passado, mas não tinham ingressado. Como não havia outra alternativa, ou se estudava medicina federal ou não estudava medicina, os excedentes começaram uma luta. Veja que essa é uma luta política pequena, uma luta política dentro da universidade, puramente de política universitária. Todas as organizações políticas dos universitários tomaram partido a favor dos excedentes. E se começou um grande movimento em defesa dos excedentes, com passeatas, discurso, ocupação da universidade, etc, etc. E nesse momento a universidade viveu grandes emoções, né? A ocupação da reitoria, a ocupação da casa do estudante, passeatas nas ruas, prisões, congressos, e era um momento muito agitado. Eu acho que uma universidade, se ela se fecha para si, ou seja, se ela acha que a sua ciência é uma ciência que é capaz de ser estudada dentro de si, entre seus muros, é uma universidade perdida. E eu acho que a universidade brasileira hoje tem muito disso, muita perspectiva da volta da pesquisa para si mesma. A universidade que eu frequentei é uma universidade que olhava para fora, principalmente o que estava para fora do muro, e tentava trazer o que estava fora do muro, ou seja, fora da universidade, para dentro dela. Então essa interação da universidade, mas não formal, não a interação de que a universidade presta serviços a comunidades carentes, mas ao contrário, uma universidade que se abre para participar da transformação do mundo para que não tenha sociedade, pessoas carentes, né? Pessoas injustiçadas, etc. Então é essa a função da universidade. Se a universidade sabe, ou seja, se os que estão na universidade são os que sabem, são os sábios, né? Os sábios, a única função que os sábios têm numa sociedade é ajudar que a própria sociedade se redima. Então a minha mensagem para a universidade hoje é que a universidade retome o seu papel de redentora. E redentora quer dizer emancipadora.